Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre política internacional. Vamos falar da política internacional que está muito próxima ao Brasil. Vamos falar um pouquinho da Venezuela. Você sabe que o Nicolás Maduro é um líder bolivariano da Venezuela e recentemente ele assumiu seu terceiro mandato como presidente. E lá a presidência são de 6 anos, o que continua a levantar suspeitas e críticas entre observadores internacionais. A legitimidade das eleições é questionada por inúmeras potências globais, o que coloca a Venezuela em um cenário de isolamento cada vez maior. As possíveis novas, sim, existem possíveis novas sanções americanas dos Estados Unidos, conforme são analisados e mostrados por diversos analistas internacionais. E essas novas sanções podem intensificar ainda mais esse quadro de isolamento. Vou falar disso depois da vinheta. Olá, Rodney Dancas do Pensa Alto Podcast. Vamos continuar falando sobre a política internacional. Vamos falar da Venezuela. Desde que assumiu o poder, Nicolás Maduro tem enfrentado um cenário doméstico desafiador, caracterizado por uma economia em declínio, escassez de produtos básicos em algumas regiões e um êxodo é, significativo de cidadãos venezuelanos para outros países buscando melhores condições de vida, inclusive aqui no Brasil. Essas eleições recentes que garantiram a continuidade do Maduro, né, no poder venezuelano foram alvos de questionamento de diversos membros da comunidade internacional, sendo considerado por alguns como essas eleições como fraudulentas e não refletindo a vontade do povo venezuelano. A comunidade internacional, particularmente a União Europeia e vários países da América Latina, expressaram críticas severas ao processo eleitoral venezuelano, enquanto outros países como Brasil, México e Colômbia tomam uma postura um pouquinho mais neutra, mantendo as portas abertas para diálogos. Bem, até quando eu não sei. No entanto, a expectativa é de que os Estados Unidos da América adotem uma abordagem mais agressiva sobre o novo governo de Trump. E aí que está aquele nó na política internacional. Existem relatos de especialistas na internet que há uma expectativa de que o governo Trump, esse segundo governo Trump, aumentem as sanções econômicas contra a Venezuela. Essas sanções são vistas como uma continuidade das políticas de seu primeiro mandato, onde sanções econômicas visavam pressionar o regime de Maduro. As intensificações dessas medidas de Trump, segundo os analistas internacionais, ocorrerá na tentativa de forçar mudanças no governo venezuelano, através colocando-se novas restrições econômicas. Isso aí, o objetivo é fragilizar ainda mais a debilitada economia do país. Eu estava acompanhando no YouTube, principalmente as cidades periféricas, longe do centro da Venezuela. Muitos lugares não aceitam o dinheiro venezuelano. Eles aceitam ou o dólar, então muitas cidades do interior na Venezuela já circulou o dólar, e as cidades que não aceitam dólar, geralmente aceitam as cidades do interior, eles aceitam também ouro. Então o ouro é moeda, principalmente quando a gente fala distante das grandes regiões do centro da Venezuela. Então nas regiões periféricas você tem ouro e você tem dólar para fazer girar a economia local. Isso é um fato importante dentro da política, porque se você sai lá de Caracas ou daquela região, o dinheiro que circula é um dinheiro estrangeiro, é um dinheiro americano. E os americanos querem pôr novas sanções. Isso aí eu tenho alguns impactos para passar para vocês. Os impactos nas sanções, agrava as sanções comerciais, né? Isso vai agravar os problemas econômicos, pode aumentar a inflação, e aumentando a inflação, o povo um pouco mais periférico, ele se socorre então ao dólar e ao ouro. Ouro mesmo, cara. E também existem algumas repercussões regionais. Então existem tensões em relação à Venezuela com a Colômbia e a Venezuela com outros países, inclusive aqui com o Brasil, que o negócio pegou alguns tempos atrás, alguns dias atrás. E aí eu vou pedir para você participar desse vídeo para que você coloque os seus comentários. Lembrando, o governo de Maduro enfrenta
uma rede complexa de desafios, economia, restrições, inflação. E isso não é só interno, também ele enfrenta problemas externos com a sua fronteira internacional, vira e mexe, sempre está em pé de guerra aí com a Colômbia, restrições com os americanos. Então, o aumento dessas sanções pode intensificar as dificuldades econômicas no país da América do Sul e criando um cenário humanitário já precário, e isso pode se expandir um pouquinho mais. A postura do governo dos Estados Unidos, em conjunto com a reação da comunidade internacional, é um ponto decisivo para futuras movimentações políticas aqui na América Latina. Isso pode sim refletir no governo brasileiro, caso os Estados Unidos coloquem uma sanção um pouquinho maior na Venezuela, e ele pode falar, ó, aos meus aliados, esses meus aliados não devem, exemplo, não devem comercializar mais com a Venezuela, senão eu não vou comprar produtos. Imaginar esse tipo de sanção ser impostos em alguns países da América do Sul, como no caso do Brasil. O Brasil passa a sofrer bastante, mesmo envolvendo a política entre Estados Unidos e Venezuela. Você tem respingos em outras nações, não há dúvida disso. E aí as futuras negociações e a disposição do diálogo se mostram como únicas ferramentas necessárias aí para evitar esse agravamento de instabilidade na região da América do Sul. Será que nós vamos ter mudanças para o futuro? Coloca aqui nos comentários.